Ciclos da vida humana. Fases da vida humana. Os seres vivos se formam a partir da fecundação, no qual um óvulo e um espermatozoide se encontram, produzindo uma célula inicial, o zigoto, que se divide e forma um embrião, posteriormente chamado de feto. Após aproximadamente 40 semanas no útero da mãe, o bebê nasce e continua seu crescimento. Infância. A infância inicia logo após o nascimento e marca o período de maior crescimento e desenvolvimento humano, estendendo-se até os 12 anos de idade. É nessa fase que o aprendizado acontece mais rapidamente, o que leva à assimilação de um número muito grande de informações todos os dias. Nessa fase, ocorre o desenvolvimento de traços da personalidade, da linguagem e da autoestima, e também a compreensão da vida social. Adolescência. Com o final da infância vem a adolescência, fase de grandes descobertas e alterações comportamentais, estendendo dos 12 aos 18 anos de idade. É nesse momento que se inicia a puberdade, período no qual ocorrem muitas mudanças físicas. Entram em ação os hormônios sexuais, substâncias químicas que atuam sobre os órgãos genitais dos adolescentes e acarretam seu amadurecimento. Esses hormônios também agem sobre outras partes do corpo, ocasionando o desenvolvimento das mamas, o crescimento de pelos pelo corpo e até mesmo mudanças na voz. Normalmente, as meninas entram no período da puberdade antes dos meninos. Por isso, é comum encontrar garotas mais altas e mais desenvolvidas que os meninos da mesma idade. Fase adulta. Depois da adolescência, o indivíduo passa para a fase adulta, apesar de se convencionar com essa etapa ao início dos 18 anos. Isso pode variar de uma pessoa para outra, conforme as vivências que teve ou o ritmo do seu desenvolvimento. Nessa fase, os sistemas do corpo já se desenvolveram completamente, e com a passagem do tempo, a independência se amplia e aumentam também as responsabilidades. Considera-se que a fase adulta se estende até os 65 anos de idade, da qual se inicia a velhice. Velhice. Com o envelhecimento, o corpo passa por várias transformações, como perda de elasticidade da pele, dificuldade para realizar determinados movimentos e agravamento de problemas de saúde. Isso ocorre em virtude do envelhecimento celular, que leva ao aparecimento de rugas na pele e à gradativa perda de potencial do funcionamento dos órgãos. Esse fato associado a outros podem causar doenças típicas da idade. No entanto, é válido lembrar que essas condições dependem dos hábitos cultivados ao longo da vida, podendo variar muito entre os indivíduos. Para viver bem a velhice, é fundamental alimentar-se de forma saudável, manter-se ativo e conviver com a família e amigos. Sistema genital. Entender o funcionamento do sistema genital é importante para compreender como o corpo humano trabalha e como se estabelecem as diferenças anatômicas entre os meninos e as meninas, principalmente a partir da puberdade, esse período no qual determinados hormônios começam a desencadear importantes e impactantes modificações físicas. Sistema genital masculino. Nos homens, o principal hormônio que desencadeia o desenvolvimento das características sexuais secundárias, como a mudança da voz, o crescimento do pênis e do pênis e a produção de espermatozoides, é a testosterona. Esse hormônio é produzido nas células dos testículos, órgãos no quais também ocorre a produção de espermatozoides. Sistema genital feminino. Os hormônios sexuais femininos, estrogênio e a progesterona, são produzidos pelos ovários e lançados na corrente sanguínea. O estrogênio é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias nas meninas, como o depósito de gordura nas coxas e nos quadris, o alargamento da região dos quadris, o aumento das mamas e o crescimento de pelos nas axilas e na região pubiana. A progesterona é o hormônio responsável pela preparação do endométrio, parede interna do útero, para receber o embrião e desenvolvimento das mamas para as amamentações, quando ocorre a fecundação. O sistema genital feminino é formado extremamente por dois conjuntos de lábios, que circundam os clitóris e a abertura vaginal, e por dois órgãos internos, que são os ovários ou útero, as tubas uterinas e a vagina.